Meu notebook está aparecendo bloqueando, aí desliga sozinho. No caso, quando o computador ele desliga sozinho, pode ser um mecanismo de defesa do computador. Muita gente nem sabe que isso existe, né? E o celular também tem esse mecanismo de defesa. E qual é esse mecanismo? Né? No computador existe um componente ali que também tem no celular, que é o processador. O processador é onde faz os cálculos matemáticos, né, para fazer com que todo o computador funcione naturalmente, né, do jeito que a gente conhece. Só que tem um problema. Como ali é uma pecinha bem pequenininha, como essa pecinha ela faz os cálculos, ela esquenta muito, né? E aí, em cima do processador, vai um cooler, como se fosse um ventilador pequenininho. Vai um cooler em cima desse componente do computador, né? Na placa-mãe do computador. E aí, quando tem muita poeira, por exemplo, esse ventilador ele vai jogando e a poeira vai condensando ali embaixo e forma uma camada de poeira dentro do cooler, né? Esse ventiladorzinho ele chama cooler. E aí o que acontece? O ventilador não consegue resfriar o processador e por isso o computador esquenta muito. E quando ele esquenta muito, quando o computador esquenta muito, inclusive o celular, ele desliga, né? No caso do computador, ele desliga naturalmente, é o processo de defesa dele. Porque se ele continuar funcionando, vai esquentar tanto que os componentes internos vão derreter, para vocês terem uma ideia da temperatura que chega, né? Então, esse é um problema. Esse é um problema grande. Então, pode ser que o problema do seu notebook seja somente a questão de limpeza, tá? Você vai pegar o seu notebook, se você tiver ele há muito tempo, aí grande chance de ser isso, tá? Aí você leva numa loja, numa assistência técnica e pede para eles fazerem uma limpeza interna ali da placa do computador, né? Dessa forma você tira essa poeira e o vento começa a transitar dentro do computador e de certa forma vai melhorar aí a questão da temperatura, tá? Então essa é uma coisa que você pode ver. Se você está mexendo no computador, apareceu ali e desligou sozinho a mensagem, coloca a mão ali, vai tateando o notebook, vai passando a mão nele para ver se tem algum ponto que está muito quente. Coloca a mão assim em cima do teclado, bota a mão embaixo e vai colocando, tateando para ver se está esquentando muito. Tanto o notebook quanto o computador, tá? No caso do celular, quando ele esquenta muito, ele dá um aviso na tela, né? E se você não fizer nada, ele vai desabilitando componentes, né? Desabilita o Wi-Fi, vai desabilitando para tentar resfriar, tá? Então nunca deixe, assim, existe nessa parte de tecnologia, o grande vilão da tecnologia, o grande vilão do celular, o grande vilão das baterias do celular, dos computadores, é o superaquecimento. Isso estraga qualquer componente eletrônico, tá? Então nunca deixe um componente esquentar muito. Pode ser isso, que esteja simplesmente aquecendo muito e por isso ele está tendo ali esse comportamento, ou pode ser, como é um computador, ou pode ser algum vírus, ou pode ser algum problema interno que o sistema operacional, né, o Windows, ele corrompeu algum arquivo importante e está dando esse problema, tá? De qualquer forma, como essa situação envolve limpeza ou manutenção do próprio sistema do computador, do notebook, eu recomendo que você leve em alguma loja de assistência técnica, tá? Mas, de qualquer forma, verifique se está esquentando. Mas a dica que eu dou é essa. Leva o notebook na assistência técnica, porque lá eles vão fazer... aí você chega e explica tudo em detalhes. Você pode, inclusive, filmar, tá? Uma grande dificuldade que os técnicos têm é entender o que o cliente está dizendo, né? Então o cliente chega e fala assim, ó, meu computador está fazendo bip bip e depois desliga. Às vezes, falando bip bip, a pessoa não consegue entender. Então, pega o celular, inicia uma filmagem, quando você achar ali que o notebook vai desligar, filma todo o processo dele desligando, dando aviso, e aí vai facilitar. Aí você mostra esse vídeo lá na loja que você levar.